Oi, gente. Hoje eu vim gravar no Rio. Vou pegar um sol, ficar um pouquinho. Ontem choveu, então o rio subiu e a água ficou com cor de terra, né? E aí não vou entrar na água porque eu não sei nadar, então eu fico na parte rasa, mas como subiu o nível, aí fica com bastante correnteza, né? Mas aí eu vou ficar no sol, porque os últimos dias, daqui uns dias eu volto pra BH. Eu gravei um vídeo e aí não ficou bom. Eu até comentei, acho que eu comentei nesse vídeo que eu tava usando um ácido e aí a minha pele ficou com bastante espinha interna. E aí eu parei de usar, tem alguns dias e já melhorou. E aí eu até tava falando que o corpo da gente sempre avisa e dá sinais, mas a gente às vezes confia mais no outro, né? No dermatologista, no externo, pensando que vai melhorar, mas às vezes não é algo bom pra gente, né? E eu insisti durante 2 meses, e aí agora eu parei. E vamos ver, assim, em poucos dias já melhorou bastante. E eu percebo que quanto menos eu faço as coisas, assim, tenho preocupação, mais leve e melhor fica. Isso é engraçado, né? Quando a gente tenta ter esse controle de tudo e às vezes, né, vai tentando um procedimento, outro, remédio, pomada. E às vezes é só o corpo mesmo, ele já cura. A gente só precisa deixar e esperar, né? Tem um tempo. Esses dias eu tô descansando. Ontem mesmo eu não gravei, não fiz, tirei poucas fotos. Aproveitei mais as pessoas e eu tenho dificuldade disso, de não fazer nada. E eu acho engraçado que eu até falei que quando a gente é mais jovem, a gente faz bastante coisa. Quando a gente viaja, a gente faz vários programas, várias coisas num dia e não fica cansado. E hoje, às vezes, só de eu ficar perto de algumas pessoas, eu fico esgotada. E esse contato aqui com a natureza é tão bom pra mim. Nossa, me faz tão bem. E hoje vai dar um sol. Esses dias, todo dia tá chovendo. Depois do almoço já fica um tempo nublado. Ontem choveu bastante à noite. E aí ontem eu pedalei na chuva, uma coisa que eu nunca fiz. E eu fiquei assim, ai, o que eu vou fazer? Chovendo, não tinha nada pra fazer. Eu falei, vou pedalar na chuva. E foi tão bom. E essa coisa da gente se permitir de fazer coisas diferentes, né? Coisas novas. Às vezes sair da zona de conforto. E fazer coisas sozinho tem sido muito bom pra mim. É algo que me renova. E aqui é um lugar que eu gosto muito. Nesse processo que eu tive aí de cura, de despertar. Aqui mesmo, esse lugar é um dos lugares que eu mais gosto daqui. Que é onde que eu fico no sol. Eu fico ouvindo o barulho da água. Eu escuto os passarinhos, aqui tem tucano. Tem os miquinhos e eu fico vendo. Tem bastante borboleta. Foi aqui que a borboleta pousou em mim. Então, assim, eu gosto muito desse contato com a natureza, me faz muito bem. E eu até falei com uma pessoa que quando eu venho pra cá, eu sinto muito bem sozinha, sabe? É como se fosse um lugar que eu me reconecto comigo. Porque cidade grande, né, barulho, as pessoas, aquela confusão, a gente acaba ficando muito no automático. Então aqui tem sido muito bom pra mim.
E essa coisa de me libertar de crenças e me permitir ficar sem fazer nada, colocar um biquíni. E outra coisa que sempre que eu venho pra cá eu percebo é o quanto a gente precisa de pouco pra viver. Tanto de objetos, de tudo, de pensamentos. Os momentos que eu fico aqui são de reflexão. Eu quero pedalar, né, e no meu tio, que é um pouco afastado, de bicicleta. Vou ver se eu vou amanhã. E aí tem que ir cedinho, né, por causa do sol. E às vezes eu fico com medo de ir por ser mulher, medo de ter alguém no caminho. E a primeira vez que eu fui com tanto medo que eu fiquei assim até meio dura para pedalar, de tanto medo que eu tava. E na hora que eu cheguei lá, que eu falei, eu cheguei, não aconteceu nada, foi tão bom. E é engraçado, né? Ontem mesmo, quando eu pedalei também, eu fui em algumas partes que são mais afastadas, né? E aí eu me peguei com medo, pensando em coisas ruins. E aí na hora eu falei, não, por que eu tô tendo esse pensamento tão negativo num lugar tão lindo, tantas coisas bonitas e boas pra eu pensar, eu tô pensando em coisa ruim. E é algo automático, né? A gente viver com medo e o medo nos limitar. E eu tô... Claro que assim, né? Eu não vou me arriscar muito, fazer loucura, mas assim, tem coisas que não tem porquê. Aqui é uma cidade extremamente tranquila e eu sempre confio que na hora que acontecer alguma coisa eu vou saber lidar. Então eu não fico pensando muito nisso, não. Ai, mas é aí, gente. Então eu vou aproveitar aqui um pouco o sol. Eu não sei como é que tá a questão da luz. Eu posicionei, não sei nem se o celular tá torto, porque é difícil gravar externa assim, né? E eu sempre olho pelo relógio, que fica mais fácil pra ver. E ontem mesmo eu fiquei sem maquiagem, fui sem maquiagem, nada. Porque como me deu as bolinhas, então acaba que a gente quer esconder. E aí ontem eu fui no meu tio, falei, problema, minha pele tava bem irritada. Mas hoje já tá bem melhor. Eu ainda tô com umas espinhas internas, mas aí eu tô usando outro produto, hidratando muito a pele, bebendo bastante água. E eu já falei, né, eu tenho essa questão de alimentação, então quando eu mudo a alimentação, acaba que a minha pele reflete. Não tanto estresse, porque eu não tenho estresse ultimamente, graças a Deus eu tô muito tranquila. Mas é mais alimentação, às vezes também hormonal, né, que eu não tomo mais remédio. Durante bastante tempo eu tomei anticoncepcional. Então depois que eu parei eu tive essa questão de espinha, que antes eu não tinha. Então todo mês, né, a gente tem uns períodos, né, a mulher tem um período de alteração hormonal, então, e tem também a questão da pele, né, poluição e tudo, produto que a gente usa. Hoje em dia eu tenho usado poucos produtos, até em questão de maquiagem. Então eu passei aqui pra gravar, mas eu tiro, fico só com filtro solar no sol. Ai, gente, mas é tão bom a gente se libertar de tantas coisas e não se importar, sabe? O que os outros vão dizer e se permitir ser imperfeito, porque eu tenho muito essa coisa de querer sempre estar perfeito, tudo tá perfeito. E uma coisinha me incomoda e não sai, eu fico aquele trem martelando. E é tão bom a gente se libertar e ser mais livre, aproveitar os momentos, né? Estar presente.
E aqui tem sido muito bom esses dias pra voltar pra rotina, né? Então, assim, eu tô deixando várias coisas assim que se fosse em BH eu não ia deixar a roupa acumular, ficar tanto tempo sem ocioso, igual eu não tô postando no Pinterest, tem que depois postar as fotos que eu tirei. Tem algumas coisas que eu vou guardar só pra mim. Tá aí, gente, daqui a pouco o sol sai e aí fica muito claro. Vamos ver se esse vídeo ficou bom, porque o outro eu não gostei. Mas é isso, até o próximo.